volta o celular, nós precisamos ver o livramento de Deus nas mínimas coisas. Porque muitas coisas acontecem que nós deixamos passar sem ver. Estava lendo aqui o bispo falando sobre disciplina na família, disciplina da igreja. Tem um versículo aqui que eu gosto muito, não é isso que eu vou falar, mas eu vou deixar para você, que está em Provérbios capítulo 27, que é o versículo 7. Provérbios 27, 7, fala do homem e da mulher que precisa aprender, né, um momento de correção, um momento de preparação, tudo isso, porque nós precisamos disso. Nós precisamos ser disciplinados. Nós, a família de Deus, não precisamos de abrir a boca para falar nada, né, Deus? Porque nós temos Deus, nós temos sua palavra, nós temos princípios. Mas, se há muita coisa para agradecer, agradece a Deus pela vida do bispo Nilson. Agradece a Deus pela vida dele. Porque, infelizmente, alguns estão preocupados com a multidão e não com a qualidade. Multidão não é qualidade. Qualidade é diferente, né? Para que nós tenhamos qualidade, nós precisamos ser disciplinados, nós precisamos aprender. Porque nós não podemos ser levados com o vento fora que não sabe nem para onde vai. Mas Deus tem usado, viu? Diz assim: a alma falta piso favo de mel, mas a alma faminta, todo o amargo é doce. Creio que você está entendendo. A alma falta é aquela pessoa que precisa ser disciplinada e não aceita a disciplina. Ela precisa da disciplina. Ela passa por cima da correção como se aquilo não existisse. E resultado nós já sabemos. Geralmente a pessoa que não aceita a disciplina, ele vai ser disciplinado de uma maneira que ele não gostaria. Mas a alma faminta, a alma que tem fome é o crente. O crente que quer ser disciplinado até a correção de Deus para ele fazer. A Bíblia fala de histórias de homens que não aceitaram a disciplina, como foi Saul, como foi Esaú. Diz a história que mais tarde eles choraram. Eles buscaram a Deus com lágrima e não acharam mais. Não é que Deus os abandonou, é porque foram disciplinados. Mas que nesta manhã, a misericórdia de Deus continua cuidando de nós aqui na terra. Vai vir dias difíceis, vai vir dias tenebrosos, nós não podemos fugir. O nosso escape é a misericórdia de Deus. Agradece a Deus, amado, pelo homem que Deus colocou na direção de você. Agradece. Há muitos por aí levando a coisa de qualquer jeito, mas não é assim. Deus nesta manhã te ajude. Porque quando formos corrigidos, da qual nós precisamos ser corrigidos, Ele abre o nosso entendimento, para nós verdadeiramente sermos abençoados por Ele. Eu agradeço nesta manhã ao bispo, a sua igreja. Graças a Deus, eu estou com bastante luta ainda, porque comecei um trabalho, não estou vendo ainda o fruto como a gente espera, né? A gente espera. Mas é um erro da gente, você quer semear, você tem que ter paciência para esperar o florir. A vida de pregador muitas vezes é assim. Mas Deus tem abençoado. Então, ontem à noite eu fui no aniversário de uma jovem que está lá com a gente. De jovem, é a primeira jovem que aceitou Jesus lá comigo. Tem mais duas, mas é a primeira jovem. Foi o aniversário dela. E eu fui, fiquei muito alegre, até voltei comentando com a minha esposa, dizendo: olha, nesse tempo que nós estamos aqui, se eu for embora amanhã, eu já deixo alguém, né? Quer dizer, eu não deixo sem nada. Quer dizer, tem alguma coisa. Fiquei muito alegre. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia nesta manhã no profeta Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 45. Eu quero ler um versículo só,
Mas é claro que eu quero trazer à memória a história de muitos homens que passaram pelo tempo deles e hoje é o nosso tempo. Isaías capítulo 45, versículo 22, nós vamos ler logo após, e que é Deus que abre nosso entendimento, ilumina nosso coração nesta manhã. Isaías capítulo 45, versículo 22, posso ler? Amém. Amém? Diz assim: olhai para mim, sede salvos aos todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amado e eterno Deus, nesta manhã estamos felizes. Estamos felizes não é porque temos dinheiro, porque temos fama, glória, nada disso. Nós temos é o Senhor. O Senhor é a fonte de toda a felicidade. Somos felizes porque o Senhor nos ama, o Senhor perdoa nossos pecados e nos salvou. Mas cada dia, Senhor Deus, enquanto estivermos nesse mundo, precisamos da tua misericórdia. Então, ó Deus, nesta manhã, em nome de teu Santo Filho Jesus, eu te peço, ó Pai, que envie a tua graça, o poder do teu Espírito Santo para nos preparar. Queremos sair daqui melhor do que chegamos, Senhor. Toma da fonte do aprendizado. Usa a tua palavra para nos ensinar. Abençoe cada irmã, desde o menor ao maior, desde o mais simples, mais sábio, mas que a tua palavra tenha livre curso em cada vida. Podemos nós oramos, pedindo e confiando, pois oramos em nome de Jesus para a tua glória. Amém e amém. Amém, que Deus os abençoe. Livramento, o que eu gostaria de falar aqui nesta manhã, e os irmãos sabem que a Escritura está se cumprindo, né? Cada dia que passa, a gente sabe que Deus está preparando a terra, preparando o povo, preparando a sua igreja, para que ela então glorifique o seu nome e alcance os objetivos de Deus. A igreja ela tem uma missão na terra, e a missão da igreja na terra é glorificar o Senhor, é apresentar o plano do Senhor para a humanidade. Eu, ouvindo aqui o bispo falando sobre a igreja, trabalho, irmãos, descubra isso em você mesmo. A matéria-prima de Deus é o ser humano. A matéria-prima de Deus, para se construir qualquer coisa, é a matéria-prima, né? A matéria-prima que Deus usa na terra é o ser humano. Não é o dinheiro, não é o veículo, não é nada disso. Isso é simplesmente provisão. Deus precisa de homens e mulheres que entendam Ele, que simplesmente deixa Ele usar. Ontem eu estava conversando com o irmão da Assembleia de Deus, falando sobre quando eu aceitei o Evangelho. Isso foi em 1973, estou bastante velhinho, graças a Deus, velhinho no corpo. Mas já que a irmã falou, que o bispo disse que só fica velha na mente, não é no corpo, né? Então na mente eu estou saquinho, graças a Deus. Mas em 1973 eu aceitei o Senhor Jesus, lá em Lagoa Santa, na Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, no Vale do Grande, e era diferente de hoje. Não tinha muito crente naquele tempo, não, era pouco crente. Mas era muita vida mesmo. Por quê? Porque era assim, terminava a escola dominical, a gente não tinha como ir para casa, não conseguia. A gente tinha que sair 2, 3 ou 4, um grupo evangelizando, distribuindo folhetos, convidando para o culto da tarde, e em casa comia o que tinha que comer e voltava logo para o culto ao ar livre. Fazer culto nas praças era pesado, era difícil, não é como hoje não. Eu não cheguei a apanhar muitas vezes, mas tem um pastor da nossa cidade, o cara quebrou a perna dele, ele ficou foi vários dias de perna para cima, com a perna quebrada, porque apanhava, a coisa era feia. A gente estava fazendo um culto ao livro assim, pessoas vinham, jogavam carne em cima da gente, você tinha que pular, você batia na porta, pessoas já te recebiam com um pedaço de pau. Um dia estava eu e o irmão, vamos fazer o evangelismo, e o moço sentado assim, do lado de fora da casa dele. Eu cheguei para ele, vou te dar um folheto do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, o que é isso? Eu falei, Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, bem que diz a Nossa Senhora Aparecida que os falsos profetas vinham. E quando ele gritou assim, o pai dele estava saindo. O pai dele, o que foi, meu filho? Ele disse, aí, pai, olha os falsos profetas. O pai dele, mete a mão nele, meu filho. Mete a mão nele, meu filho. Agora coisa ficou feia. Ficou feio o menino querendo bater mesmo na gente, sabe?
E a moça, a irmã dele varrendo o terreno lá com a vassoura, diz agora o cabo de vassoura vai deixar. E o irmão ficou meio nervoso, o irmão estava comigo, eu disse, calma irmão, pode ficar tranquilo, pai, não tem problema não. Pregamos, mas tivemos que sair. O problema é que aquela grito daquele rapaz chamou a atenção do povo. E o povo começou a sair na rua para ver quem era o falso profeta. Era eu e o irmão Eliseu. O rapaz ficou comigo. A coisa era feia. Hoje não, meu irmão. Você bate na porta da tua casa hoje e oferece um copo de água gelada. Você bate na porta da tua casa hoje e oferece um cafezinho. Mas antigamente não era assim, não. A coisa era difícil mesmo, mas graças a Deus que cada um de nós temos um tempo. Nós não podemos de maneira nenhuma desperdiçar o nosso tempo. Nosso tempo, o tempo de vocês aqui agora, é um tempo de maravilha, de glória mesmo. Desfruta isso. Não preocupe com o que tem de comer, porque é antibíblico. Não preocupe com as coisas materiais, porque é antibíblico. Procure simplesmente em agradar o seu Deus. Porque fazendo isso, Ele tem prazer de cuidar de você. Glória a Deus. Irmão, o céu é grande demais. A glória de Deus é grande demais. Deus quer distribuir o que Ele tem para a sua igreja na terra. E o que Deus tem para a igreja? Bênção, vitória, saúde, alegria, prazer. Tudo isso é louvado no nome dEle. Amém, pessoal? Então hoje, mesma coisa. Eu muitas vezes me corrijo, né? Muitas vezes eu fico pensando, meu Deus, eu sou inútil, eu não sei fazer. Mas eu acho que Deus não vai convidar ninguém inútil, não. Você convida, ele sabe que a pessoa pode fazer alguma coisa, né? A gente não pode fazer, desempenhar com o outro desempenho, mas Deus nos chama. Então lembra de uma coisa, você é a matéria-prima de Deus. Para se construir um veículo tem muitos materiais que precisam. Borracha, ferro, prata, tanta coisa precisa. Para se construir o reino de Deus aqui na terra, a matéria-prima dele é você, jovem. É você, irmã. Deus não precisa de dinheiro, precisa de você. E se você abre o seu coração para Deus, você vai ver o quanto é valoroso servir a Deus. Aleluia. Seja na finança, nas orações, na presença, no evangelismo, no testemunho, você vai ver o quanto é maravilhoso servir o Senhor. Graças a Deus, né? Eu vou voltar aqui para a palavra de Deus, do profeta Isaías. Israel, irmão, sei que os irmãos que estudam a Bíblia sabem a história do profeta Isaías. Isaías foi aquele profeta que era profeta sem conhecer Deus, ele não conhecia Deus. A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele entrou no templo e ele dizia, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Ele está sentado no seu alto trono, e eis que os anjos estão ao seu redor dizendo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele dizia, a glória de Deus encheu a casa, só ele viu. Só ele viu. Por que pareça, na igreja, parece que tem crente que ele é uma pessoa especial. Não é. Ele é uma pessoa cuidadoso. Ele é uma pessoa zelosa. Naquele dia que Isaías entrou no templo estava cheio. Mas só ele viu o Senhor. Só ele viu a glória de Deus. Isso Deus faz na igreja. Quando chega na igreja, com poucos minutos já está falando língua. Outros é batizado no Espírito Santo, outros às vezes levam anos, outros às vezes passam a história que acontecer. Por quê? Deus se manifesta no indivíduo, não no coletivo. O coletivo é calor, é expressão, mas o indivíduo Deus manifesta. Então a história de Isaías começou mais ou menos assim. E agora descorre, e ele foi levantado, chamado profeta messiânico, isto é, o profeta que profetizou detalhadamente a vida de Cristo, como nasceria, sua alimentação, crescimento, e aí lá no dia após a sua morte.
a maneira que ele morreu e qual o resultado da sua morte. Ele, como profeta de Israel, a nação de Israel tinha entrado em decadência. Se você ler o capítulo todo, você vai ver Deus corrigindo o povo por causa da idolatria. O povo tinha deixado o verdadeiro Deus, estava agora nas suas dificuldades buscando em fonte que não era divina. Alguns queriam ter um ídolo, uma coisa assim, levantava-se fabricantes de ídolo para fabricar deuses para que Israel tivesse amparo. E a situação foi entrando em decadência, claro, irmão. Quando nós começamos a deixar o verdadeiro Deus, e nós começamos a ver buscar em fontes o contrário, vai vir consequência. Mas o infinito Deus misericordioso, amando a Israel como sempre amou, amando a nós como Ele continua amando, Ele busca sempre trazer de volta a pessoa. Então no versículo 22, agora Deus falando com Isaías, Isaías vai e diz para esse povo: os problemas estão aí, as dificuldades estão aí, as consequências têm acontecido, mas vai e diz para esse povo que eles olham para mim. Oh, irmãos queridos, muitas pessoas querem loucura, pregador é louco, devendo ser louco mesmo. Como é que eu vou olhar para Deus? Alguém precisa de uma imagem, alguém precisa de um poste, um ídolo, um pilar, uma coisa assim. Porque a pessoa quer ver Deus materializado, mas Deus é Espírito. Deus se manifesta em Espírito. É por isso que há mistérios na igreja. É por isso que as revelações do Senhor manifestam na igreja, que Ele é Espírito. Vai, diz o meu povo, que eles estão cansados, estão confiando em coisas vil, mas diz a eles que olham para mim, porque eles olhando para mim, vai acontecer milagre na vida deles. Aleluia! Amado, o homem, a mulher, o moço e a moça, pode estar na pior dificuldade, pode a vida estar totalmente embaraçada, olhando para a situação que parece que tudo fechou, mas quando ele levanta a cabeça e ele lembra que há um ser chamado Deus, ele vai observar que as coisas começam a mudar. Porque Deus existe, Deus é real, é abstrato ele, podemos tocar, mas podemos sentir. Outra maneira maravilhosa de olhar para Deus é a palavra. A palavra de Deus são as revelações de Deus na terra. Então, qual é o propósito de Deus? Tirar o povo da calamidade, tirar o povo da dificuldade, tirar o povo da derrota, do fracasso. E só havia uma maneira, não era o rei, não era o governo, não era a população, não era o número, era simplesmente olhar para Deus. Você tem olhado para Deus. Você diz, mas o senhor falou que ele é abstrato, como é que eu vou ver? Eu te pergunto, quantas vezes você tem lido a Bíblia? Que lugar a Bíblia tem assumido no seu coração? Você tem prazer nela? Você tem prazer nas mensagens que tem ouvido? Porque os problemas surgem sem querer, e vem de surpresa. Eu estava um dia, lembro disso, me lembrei agora. Eu estava um domingo na igreja pregando sobre preparação, o Senhor está preparado, porque a cada momento podemos ser cheios de surpresa, e se nós não tivéssemos preparado, podemos até escandalizar o Evangelho. Parecia que Deus naquela noite estava falando com a irmã. Aquela irmã estava com a filha hospitalizada, ela saiu de casa, 10 minutos depois que ela chegou em casa, o telefone tocou e a filha dela tinha acabado de morrer. Quer dizer, surpresa desagradável, né? Mas ela precisava estar preparada por aquele momento.
E como somos preparados pelo próprio Deus, como Deus teve misericórdia dela. Exemplo, amados irmãos,